Oi, pessoal. Começar mais uma aula da disciplina de anestesiologia, tá? Então, hoje a gente vai falar um pouquinho de estudo dos dentes inclusos. Então, vamos lá. Para começar, né, quais são os dentes que têm mais frequência aí de estarem inclusos ou impactados, né? Os dentes que mais frequentemente ficam inclusos ou impactados são os terceiros molares superiores e inferiores, caninos superiores e pré-molares inferiores. Se explica, né, o fato dos terceiros molares serem os dentes com mais frequência de estarem inclusos, né, pelo fato deles serem os últimos dentes a erupcionar. Por isso eles têm mais probabilidade de não ter espaço no arco, né? E aí a falta de espaço no arco leva à inclusão dos terceiros molares. Se algumas teorias aí acreditam que os pacientes que possuem a genesia dos terceiros molares e dos incisivos laterais, né, vocês aprenderam lá na imaginologia, o que é a genesia? A genesia é a falta do germe do permanente, né? Então, os pacientes que nascem sem os terceiros molares e sem os incisivos laterais permanentes, tá? Eles são pacientes que algumas linhas aí consideram que são pacientes mais evoluídos, né? Porque eles são os dentes que não têm função na arcada, né? Então, se considera aí que os pacientes que têm a genesia desses elementos já sofreram um processo lento de adaptação e modificação e chegam a ser pacientes aí considerados que já têm essa adaptação melhor, né? Mas ainda não, isso não é uma forma decisiva de se pensar, né, devido à casuística da inclusão desses dentes, tá? Mas algumas linhas aí acreditam nessa teoria. Se acredita também que ocorra a inclusão dos dentes, principalmente dos terceiros molares, pelo crescimento da caixa craniana em detrimento dos maxilares. Então, muitas vezes a falta de crescimento aí na maxila e na mandíbula leva com que ocorra a inclusão principalmente dos terceiros molares, né? Também se leva em consideração a dieta cada vez menos exigente, então hoje cada vez menos aí se exige do sistema estomatognático, então o pessoal come alimentos mais moles, triturados, né, cortados, então não tem uma exigência muito grande de mastigação do sistema estomatognático. Então isso também pode levar a malformações da maxila da mandíbula, desenvolvimento e até, por exemplo, retenção prolongada dos dentes descidos, né? Então, por essa retenção prolongada dos dentes descidos, pela falta de mastigação, pode ocorrer a inclusão de algum dente permanente, né? E hoje se leva em consideração a consciência de uma odontologia preventiva, né? Então, a gente pode prever, por exemplo, se vai ter espaço no arco para aquele elemento e tratar isso de uma maneira preventiva, por exemplo, com ortodontia, com acompanhamento da esfoliação dos dentes descidos, até fazer extração, né, de quando a gente percebe que um descido está ficando retido, e aí evitar que o paciente sofra mutilação na infância e na adolescência, né? Geralmente, a impactação de um dente ela é resultado de uma obstrução mecânica que vai impedir a formação e a migração de um dente ao seu estado normal ou posição fisiológica na arcada dental. Então, alguma retenção mecânica, como por exemplo, retenção do dente descido, má posição, falta de espaço, até uns cistos, alguns tumores, podem impedir que o dente migre para o seu estado normal, para a sua posição fisiológica normal na arcada. E aí ele vai ficar impactado. Então, dente incluso, a gente considera um dente incluso
um elemento que, quando chegou na sua época normal de erupção, ele não irrompeu na cavidade oral. Então, ele não erupcionou na época correta, né? Então, todo dente incluso deve ser removido, desde que os benefícios sejam maiores que os malefícios, tá? Então, a gente vai considerar aí os prós e os contras, né? Os riscos e os benefícios. E se o benefício for maior que o risco, a gente opta por extrair o dente incluso. O que leva a gente a sempre optar, na maioria das vezes, né, quando o benefício é maior que o risco, a remover o dente descido, é que ele pode ser um cisto, pode se transformar num cisto, tá? Vocês vão aprender na estomatologia, né? O nosso dente, ele tem um capuz em volta do dente descido, né, cheio de células, e quando ele chega perto da crista, na hora dele romper, esse capuz ele é reabsorvido e o dente erupciona. Quando ele fica incluso, esse capuz não reabsorve, tá? E aí ele pode aumentar, formar líquido no espaço desse capuz, ter proliferação de células e poder formar aí um cisto ou um tumor. Então a gente geralmente opta por extrair os dentes inclusos. Agora, se os riscos forem maior do que os benefícios e for contraindicado a extração desse elemento, eu vou ter que fazer a preservação desse elemento. Eu vou ter que acompanhar o paciente através de radiografias e exames periódicos. Qual é a idade ideal, né, para a gente fazer a remoção, principalmente aí dos terceiros molares inclusos, né? O período ideal é depois da formação do primeiro terço radicular, então do primeiro terço da raiz, e antes de formar o segundo terço. Isso é entre mais ou menos 16 e 18 anos, então quando eu tenho o primeiro terço da raiz formada, tá? Essa remoção precoce vai reduzir a morbidade pós-operatória. E os pacientes mais jovens, eles toleram melhor uma cirurgia e têm uma melhor cicatrização periodontal. Então, a fase ideal para a extração, para a remoção desses dentes inclusos, é quando eu tenho um terço da raiz formada, mais ou menos entre 16 e 18 anos. Por quê? Porque é mais fácil do que quando a raiz formou inteira, né? Porque aí eu vou depender do formato dessa raiz, da posição dessa raiz, se essa raiz está perto de alguma estrutura anatômica. Então, quando eu tenho um terço só de raiz formada, é o ideal. Então, quais são as indicações para a exodontia dos dentes inclusos? Quando eu tenho falta de espaço, né? Quando não tem espaço no arco para eles erupcionarem. Quando eles estão com o posicionamento incorreto, sem a possibilidade de eu corrigir ortodonticamente. Dentes que apresentam pericoronarites recorrentes. O que é pericoronarite? É quando eu tenho inflamação da região do terceiro molar, tá? Principalmente nos terceiros molares semi-inclusos, a gente vai ficar com uma sobra de tecido gengival em cima da coroa, vai dificultar a higienização por parte do paciente e o paciente pode ter quadros aí de inflamação ou infecção recorrentes, tá? Então aí a gente opta pela exodontia do terceiro molar. Ou quando o terceiro molar está reabsorvendo, por exemplo, a raiz do segundo molar, devido à posição dele, ou ele dificulta a higienização na região, podendo cariar muitas vezes o segundo molar, né? Então a gente também opta por extrair. Além disso, indicações protéticas ou ortodônticas. Então, se para eu reabilitar o paciente proteticamente ou para alguns movimentos ortodônticos, a gente indica a remoção. Se eu tenho algum processo patológico associado ao elemento, como por exemplo algum cisto ou algum tumor, e se o paciente apresenta sintomas de etiologia indeterminada, como por exemplo dor na TM, cefaleia, zumbido, que a gente não consegue determinar por que o paciente tem, tá? Aí se opta por extrair esses dentes inclusos. E quando é contraindicada a remoção dos dentes inclusos? É contraindicada quando o meu paciente apresenta uma má condição sistêmica, isso é contraindicação para qualquer cirurgia, na verdade, né? Proximidade com acidentes anatômicos importantes, por exemplo, proximidade com o canal mandibular,
com o seio maxilar, com a base da mandíbula, pacientes idosos, pela falta de necessidade muitas vezes, tá? Ou também pela dificuldade na exodontia, geralmente tem uma densidade óssea maior, o que vai dificultar a remoção desses dentes. Pacientes muito jovens, também antes da formação daquele 1/3 da raiz, então pacientes com 13 anos, 14 anos muitas vezes, vão passar por um trauma desnecessário nessa idade, tá? E processos infecciosos agudos, como por exemplo pericoronarite instalada. Então, se o paciente está com uma infecção no local, primeiro eu preciso tratar a infecção e depois fazer a remoção do dente em questão. Existem alguns fatores também que complicam a nossa técnica cirúrgica, complicam a remoção do elemento dentário, né? Por exemplo, curvatura normal das raízes, né? Então, se eu tenho as raízes dilaceradas, né, isso vai prejudicar, eu vou ter grandes chances de fratura no ápice da raiz. Hipercementose, que vocês aprenderam que é excesso de cemento na raiz, deixa aquela raiz redondinha, né? Vai dificultar também a exodontia. Proximidade com estruturas anatômicas, como o canal mandibular e o seio maxilar. Eu posso ter intercorrências devido a essa proximidade. Pacientes idosos, por causa da grande densidade óssea, como a gente comentou. E quando eu tenho o espaço folicular coberto por osso. Isso acontece muito em pacientes jovens, né? A mandíbula ainda está desenvolvendo. Então, muitas vezes eu tenho muito osso em cima daquele dente incluso, tá? Então, também dificulta a remoção desses dentes. Além disso, anquilose, né? Isso vocês aprenderam também na imaginologia, né? Então, anquilose, de uma maneira mais simples aí falando, é quando o meu dente está grudado no osso, né? Então, eu não tenho o espaço do ligamento periodontal, então isso prejudica, também complica. Quando o paciente tem o músculo orbicular pequeno, né? Então o músculo em volta do lábio pequeno, então eu vou ter dificuldade de acesso na região do terceiro molar. Quando meu paciente tem uma abertura de boca limitada, também vou ter dificuldade de acesso na região, né? Porque eu vou ter que colocar na região lá do terceiro molar um afastador, uma alta rotação com uma broca. Então, se meu paciente não tem uma abertura de boca suficiente, eu não consigo fazer essa cirurgia, tá? E a língua grande e incontrolável também, porque a gente vai ficar ali brigando para afastar a língua, né? Para não machucar a língua, com todos os instrumentos que a gente vai precisar utilizar para fazer a exodontia. Então, vamos falar um pouquinho agora de classificação dos dentes inclusos. Então, a gente já viu o que é um dente incluso, né? As indicações e as contraindicações, que os meus riscos têm que ser menores, né? Para eu poder indicar a extração, então o benefício tem que ser maior que o risco, né? E aí vamos falar um pouquinho de classificação dos dentes inclusos. A gente tem basicamente 4 classificações, tá? Quanto à natureza do tecido que recobre o dente, tá? Então vai avaliar o tecido que recobre o elemento dental. Classificação de Winter, que vai avaliar o posicionamento do terceiro molar em relação ao longo eixo do segundo molar inferior. Classificação de Pell e Gregory, que vai avaliar o posicionamento do elemento no sentido ocluso apical e entre a distal do segundo molar e o ramo da mandíbula. E a classificação segundo o tipo de inclusão, tá? Que pode ser óssea, submucosa ou semi-incluso, tá? Então, vamos falar aí da classificação dos dentes inclusos inferiores, tá? Que é essa que a gente viu aí. Que a gente tem a classificação de Winter, Pell e Gregory e de acordo com o tecido que recobre, né? Então, pela natureza do tecido de recobrimento, eu posso ter o meu dente classificado em intraósseo, semi-incluso ou submucoso. Tá? Intraósseo é quando ele está totalmente circundado por osso. Tá? Então, vocês conseguem ver aqui, ó, eu tenho osso em volta de todo o dente. Tá? Então, ele está intraósseo. Submucoso é quando o dente perfura a cortical óssea
mas ele ainda está recoberto, incluso aí por mucosa. Então aqui vocês conseguem ver a sombrinha do tecido mucoso, né? Então ele rompeu a cortical, mas eu ainda tenho mucosa em cima. Então ele está submucoso. E semi-incluso é quando ele está comunicado com a cavidade bucal, mas não erupcionou completamente. Então eu tenho só metade do dente aqui comunicado com a cavidade bucal. Esses semi-inclusos é o que tem mais risco de ter pericoronarite. Porque aqui ó, fica esse excesso de tecido gengival e o paciente não consegue higienizar. E aí entra alimento embaixo desse tecido e pode ocasionar aí um processo inflamatório ou infeccioso, que é a pericoronarite, certo? A próxima que a gente vai ter é a classificação de Winter. Então a classificação de Winter, ela vai avaliar o posicionamento do terceiro molar em relação ao longo eixo fisiológico do segundo molar inferior. Então, a gente vai poder classificar aí, segundo a classificação de Winter, em vertical, mesioangular, distoangular, horizontal, horizontal vestibular e horizontal lingual e invertido. Vamos ver cada uma delas aí. Então, o dente impactado vertical, né? Pela classificação de Winter. Então, a gente viu lá que a de Winter é o longo eixo do terceiro molar em relação ao longo eixo fisiológico do segundo molar, né? Então, o vertical é quando o terceiro molar, o longo eixo do terceiro molar, está paralelo ao longo eixo do segundo molar. Então, ele está vertical. Essa forma de impacção é a mais fácil da gente poder fazer aí a exodontia. Mesioangular, quando o longo eixo do terceiro molar está numa relação mesial ao longo eixo fisiológico do segundo molar. Então, ele está voltado para mesial. Então, ele está mesioangular. Distoangular é quando o longo eixo do terceiro molar está numa relação distal em relação ao longo eixo do segundo molar. Então, ele está voltado para distal em relação ao longo eixo do segundo molar. Então, ele está distoangular. Esse é o mais complicado da gente fazer a exodontia, porque ele está praticamente dentro do ramo e o movimento que eu vou ter que fazer para extrair, né, essa inclusão dentro do ramo vai prejudicar. Horizontal, quando o dente está deitado, totalmente deitado, ele está com a face oclusal voltada para o segundo molar. Então, o longo eixo do terceiro molar está perpendicular ao longo eixo fisiológico do segundo molar. Então, a face oclusal está voltada para o segundo molar. Então, ele está horizontal e a oclusal está voltada para o segundo molar. Eu vou ter a horizontal, vestibular ou lingual. É quando meu dente também está totalmente deitado, mas a face oclusal está voltada ou para vestibular ou para lingual. E aí a gente só consegue ter certeza disso na tomografia, Na panorâmica nem sempre a gente consegue ter certeza se a oclusal está voltada para vestibular ou para lingual. E invertido é quando o dente está de cabeça para baixo. Então a oclusal dele está voltada para o ápice do segundo molar, Então ele está invertido, quando o dente está de cabeça para baixo, certo? Então essa é a classificação de Winter, Classificação de Pell e Gregory. Classificação de Pell e Gregory, a gente vai ter uma classificação quanto à posição e à classe, Então, na classificação de Pell e Gregory, vai avaliar o posicionamento do terceiro molar em relação ao sentido ocluso-apical do segundo molar e em relação entre a distância que eu tenho da distal do segundo molar até o ramo da mandíbula. Então, a gente vai classificar em posição, A, B e C, que vai ser em relação ao sentido ocluso-apical do segundo molar, e a gente vai classificar em classe 1, 2 e 3, que vai ser em relação ao espaço que eu tenho entre a distal do segundo molar e o ramo da mandíbula. Então, posição A, Primeira, então a gente viu que posição é de acordo com o sentido ocluso
apical do segundo molar, tá? Então, a posição A é quando a oclusal do meu terceiro molar, né? Ou quando ele não está bem posicionado, né? Por exemplo, mesoangulado ou distoangulado, é a parte mais alta da oclusal, tá? Então, quando a oclusal do meu terceiro molar está na mesma linha da oclusal do segundo ou acima dela, tá? Então, a gente está instruído muitas vezes, tá? Ou está na mesma linha da oclusal. Então, essa é a posição A, tá? Posição B é quando o plano oclusal do terceiro molar está entre a oclusal do segundo molar e a cervical do segundo molar. Tá? Eu tenho uma posição B. E posição C é quando o plano oclusal do terceiro molar está abaixo da cervical do segundo molar. Tá? Então, eu tenho a posição A, B e C. Né? Então, eu tenho a B entre a oclusal e a cervical, a C abaixo da cervical. Então, a posição é em relação ao meu sentido ocluso apical. E a classe é em relação à distância que eu tenho entre a distal do meu segundo molar e o ramo mandibular. Então, classe 1 é quando o meu terceiro molar está totalmente fora do ramo. Então, é quando a coroa do meu terceiro molar, né, o diâmetro da oclusal do meu terceiro molar, é menor do que a distância entre a distal do meu segundo molar e o ramo. Então, eu tenho espaço para caber esse dente, né? A minha distância entre a distal do segundo molar e o ramo mandibular é maior do que o diâmetro da coroa do dente. Classe 2, né? É quando o dente está parcialmente dentro do ramo. Tá? Então, uma parte dele está para dentro do ramo. Então, a distância entre a distal do meu segundo molar e o ramo da mandíbula é menor do que o diâmetro do dente. Então, ele não cabe, né? Cabe só uma parte dele aqui no arco, tá? Então, a distância entre a distal do segundo molar e o ramo é menor do que o diâmetro da coroa do meu dente. E classe 3 é quando o dente está completamente dentro do ramo. Então, eu não tenho espaço entre a distal do segundo molar e o ramo mandibular. Então, meu dente está totalmente incluso no ramo. Essa é a classe 3. Não tenho espaço entre a distal do segundo molar e o ramo mandibular. Então, Pell e Gregor, eu tenho posição e classe, certo? Essa foi a classificação dos meus terceiros molares inferiores inclusos. Vamos ver um pouquinho agora a classificação dos meus terceiros molares inclusos superiores. Tá? Muda um pouquinho em relação aos inferiores. Tá? A gente vai classificar também quanto à natureza do tecido de recobrimento, vai classificar quanto à angulação, e aqui a gente vai ter só a posição de Pell e Gregory, não vai ter a classe, porque a classe era em relação ao ramo mandibular, né? Então, nos terceiros molares superiores, a gente vai ter só a posição, que é em relação ao sentido ocluso apical do segundo molar, né? Não vou ter classe, tá? De Pell e Gregory. Então, pela natureza de recobrimento, é igual a dos inferiores, né? Então, eu tenho intraósseo, quando ele está totalmente recoberto por osso, submucoso, quando ele rompeu a crista óssea, mas ainda está coberto por mucosa, e semi-incluso, quando ele rompeu parcialmente na cavidade bucal, certo? Quanto à angulação, posso classificar quanto à angulação mesiodistal, né? Em vertical, mesioangular ou distoangular. Então, vertical é quando o meu longo eixo do terceiro molar está paralelo ao longo eixo do segundo molar. Mesioangular é quando o longo eixo do meu terceiro molar está numa relação mesial em relação ao longo eixo do segundo molar, então ele está voltado para mesial, mesioangular. E distoangular, quando o longo eixo do meu terceiro molar está numa relação distal em relação ao longo eixo do meu segundo molar. Então, ele está voltado para distal em relação ao longo eixo do segundo molar.
Então, ele está disto angular, certo? E angulação também no sentido vestíbulo palatino. Ou ele vai poder estar voltado para vestibular, ou ele vai estar voltado para palatina. Eu só consigo muitas vezes ver isso também na tomografia, tá? E a classificação de Pell e Gregory, que a gente viu que eu só vou ter posição, não vou ter classe, né? Então, posição A, B e C é a mesma que nos terceiros molares inferiores, tá? Então, posição A é quando a oclusal do meu terceiro molar está na mesma linha de oclusão ou acima da linha de oclusão do segundo molar. Posição B, quando a oclusal do meu terceiro molar está entre a oclusal do segundo molar e a cervical do segundo molar. E posição C, quando a oclusal do terceiro molar está abaixo da cervical do segundo molar. Tá? Então, aqui, posição A oclusal do terceiro molar na mesma linha de oclusão ou acima dessa linha de oclusão do segundo molar. Posição B, quando a oclusal do segundo molar está entre a oclusal e a cervical do segundo molar, né? A oclusal do terceiro molar, desculpa. Está entre a oclusal e a cervical do segundo molar. E a posição C, quando a oclusal do meu terceiro molar está abaixo da cervical do meu segundo molar. Né? Então, só tenho a posição de Pell e Gregory e não tenho classe. Né? Então, aí a gente viu a classificação dos terceiros molares inclusos, inferiores e superiores. Né? Como a gente viu, não são só os terceiros molares que ficam inclusos, né? Eu tenho outros dentes que podem acabar ficando inclusos. Como, por exemplo, os caninos superiores e inferiores, pré-molares superiores e inferiores e mesiodens. Para avaliar a técnica, né, e a localização desses meus dentes inclusos, o mais importante no pré-operatório é eu determinar a posição desses dentes no sentido vestíbulo palatino. Então, é eu saber se esses dentes inclusos eles estão para vestibular ou para palatina, que isso vai dar todo o meu planejamento pré-operatório. Tá? Se eu vou acessar esse dente pela vestibular ou se eu vou acessar esse dente pela palatina. Tá? Então, é super importante, é o que dificulta a remoção desses dentes inclusos. Tá? Então, a gente já viu o que é um dente incluso, quais são as indicações, as contraindicações, classifiquei, né, os meus dentes inclusos, e eu optei por fazer a remoção, a extração de um terceiro molar incluso. Né? Quais são as etapas cirúrgicas básicas para a exodontia de um terceiro molar incluso? Primeiro, um retalho adequado, né? A gente vai falar, né, os tipos de retalho para extrair, para fazer a remoção dos terceiros molares, né? Remoção de tecido ósseo de revestimento, depois odontosecção, que é dividir o dente em partes, remoção do dente do seu alvéolo e toalete da cavidade e sutura. Tá? A gente vai ver cada etapa dessa daí. Então, primeiro, um retalho adequado. O que é um retalho adequado? Primeiro que ele tenha uma dimensão apropriada. Né? O que é isso? Não é porque eu extraí um terceiro molar com uma incisão pequenininha que eu fiz uma cirurgia melhor do que um outro cirurgião que fez uma incisão maior. Né? Muitas vezes o cirurgião que fez a incisão maior fez uma cirurgia mais correta. Tá? Por quê? O princípio é eu enxergar e ter acesso. Né? Eu vou ter que ter acesso àquela região para fazer osteotomia e odontosecção. Então, não adianta fazer uma incisão pequenininha e não ter acesso à região que eu preciso. Tá? Além disso, tem que ter um suprimento sanguíneo adequado. Então, vocês aprenderam lá nos princípios de técnica cirúrgica, né? A base do meu retalho tem que ser maior do que o seu ápice, né? Para que chegue irrigação suficiente, né? E eu não tenha necrose desse retalho. A gente vai ver dois tipos de retalho para a exodontia de terceiro molar, tá? Incluso retalho em envelope e incisão de Newman, que é um retalho em envelope com incisão relaxante, tá? Chama incisão de Newman. Então, a primeira
é a incisão em envelope, né? Como é a incisão em envelope? Eu vou fazer uma incisão passando aqui no sulco, na cervical do meu primeiro molar, no sulco aqui na cervical do meu segundo molar, e vou fazer um prolongamento distal aqui na região do ramo, né? Na distal do meu segundo molar. Esse prolongamento da incisão tem que ser voltado para vestibular e nunca para lingual, tá? Porque na lingual a gente vai ter o nervo lingual e vários vasos aí que passam nessa região, a gente vai ter um risco maior de hemorragia, tá? Então esse prolongamento na distal aqui do segundo molar tem que ser mais voltado para vestibular, tá? E aí eu vou ter acesso aqui ao meu terceiro molar, tá? Essa incisão permite com que eu tenha uma flexibilidade desse retalho, né? Mesmo eu não tendo uma relaxante. Então, eu vindo aqui até, incluindo o meu primeiro molar, eu vou conseguir descolar, tá vendo? Toda essa região, ter acesso ao meu terceiro molar e vou ter uma flexibilidade aí desse retalho, tá? Então, esse é o retalho em envelope. E a gente tem o retalho em envelope com incisão relaxante, que é chamado incisão de Newman. Então, em vez de eu vir aqui desde o meu primeiro molar, eu vou fazer uma incisão relaxante na mesial do segundo molar. Então, vou fazer uma relaxante na mesial do segundo molar, vou fazer uma incisão aqui no sulco, na cervical do meu segundo molar, e o meu prolongamento aqui na distal do segundo molar, em direção ao ramo, sempre voltado para vestibular, tá? Aqui, ó, a gente vê a incisão relaxante, né? A incisão vem aqui na cervical do meu segundo molar e na distal do segundo molar. Então, eu não preciso incluir o meu primeiro molar, porque eu estou fazendo uma incisão relaxante. Essa incisão relaxante, como vocês já aprenderam, ela nunca é no meio da papila, nem no meio da cervical do dente, né? Ela é sempre no final aqui da papila, tá? Para que eu não tenha problemas aqui na região da minha papila e nem retração aqui na cervical do dente, tá? Então, essa é a incisão de Newman. Para os terceiros molares superiores, a gente pode usar também essas duas incisões, tá? Pode usar essa incisão envelope sem relaxante, né? Dependendo do grau de inclusão do meu terceiro molar, eu posso incluir ou não o meu segundo molar, tá? Aí vai depender do quanto eu preciso afastar o meu retalho, tá? O que eu preciso é que eu consiga um apoio na mesial aqui, apoiar o meu elevador na mesial desse terceiro molar, tá? Então, aí eu vou avaliar se eu preciso prolongar essa incisão aqui para o primeiro molar, mas o princípio é o mesmo, vou fazer aqui na cervical do primeiro molar, na cervical do segundo molar e um prolongamento na distal do segundo molar, né? Então, ou eu incluo o primeiro molar, ou posso não incluir. E aí eu vou descolar e também ter essa flexibilidade aí do retalho para poder colocar o meu elevador, apoiar meu elevador na mesial do terceiro molar, certo? Ou eu posso fazer a relaxante, tá? Então, eu faço a relaxante aqui na mesial do meu segundo molar, uma incisão aqui na cervical do meu segundo molar e venho aqui prolongando para a distal do segundo molar, igual tá aqui, né? Então, a relaxante também aqui a gente viu, né? No final da papila, cervical do meu segundo molar e um prolongamento na distal do meu segundo molar. Vou descolar todo esse retalho e conseguir apoiar o meu elevador na mesial do terceiro molar, certo? Então, essas são as incisões que a gente faz aí para remover os terceiros molares inclusos. Então, eu fiz minha incisão, meu descolamento e os meus dentes estão inclusos, então eu vou ter osso, muitas vezes em cima dessa coroa, ao redor dessa coroa. E aí eu vou ter que remover esse tecido ósseo para eu poder ter acesso, né? Para poder remover a retenção que eu tenho desse osso, né? A resistência que eu tenho desse tecido ósseo. Então, para isso, eu vou fazer osteotomia. Eu vou remover o osso ao redor do dente incluso, tá? Para fazer a osteotomia dos terceiros molares inferiores,
A gente pode usar fresa esférica, número 4, 5 e 6, multilaminada, ou uma troncocônica 702, ou uma zicria. Tá? Essas brocas são para alta rotação. Tá? Eu vou remover o osso até a linha do equador do elemento. Tá? Então, eu vou expor toda a coroa do dente, certo? Eu vou remover esse tecido ósseo na face oclusal, vestibular e distal do meu terceiro molar, mas eu vou evitar a face lingual, pelo mesmo motivo que eu evitei fazer a minha incisão voltada para a lingual, né? Porque eu tenho vasos mais calibrosos e o nervo lingual. Então, eu vou fazer essa osteotomia evitando a face lingual nos terceiros molares inferiores. Tá? Então, tá aqui, eu posso usar as brocas esféricas, né? Para remover osso, né? Posso usar essa aqui, a zicria, tá? E aí, ó, vou removendo o osso aqui da distal e da vestibular até chegar no equador do dente. Tá? Preciso ter acesso, visibilidade, tirar a resistência. Então, aqui eu posso vir também com a broca troncocônica 702. Vou remover o osso da distal e vou remover o osso da vestibular, ó, até a região do equador do dente. Vou expor a coroa do dente. Tá? Então, essa é a osteotomia do terceiro molar inferior. Na osteotomia do terceiro molar superior, além das fresas esféricas 4, 5, 6, da troncocônica 702 e da zicria, a gente pode usar cinzéis ou os próprios descoladores. O osso na maxila ele é mais poroso, né? Então é mais fácil da gente remover. Então muitas vezes o próprio descolador ou até o próprio elevador acaba fazendo osteotomia na região. Tá? Também vou remover o osso até a linha do equador do elemento em questão. Vou remover o osso da face vestibular e mesial, porque vocês lembram que o apoio do meu elevador nos terceiros molares superiores é na mesial, né? E raramente na face oclusal e na distal, tá? Eu vou precisar. Então, a gente vai remover o osso na mesial e na vestibular, tá? Então, essas são as nossas osteotomias, certo? Porque eu preciso liberar espaço para o apoio do meu elevador na região mesial, porque a maioria dos terceiros molares superiores, eles saem com esse movimento para distal, tá? Então, eu vou remover o osso na mesial e na vestibular, vai ser a minha osteotomia. Só que mesmo eu fazendo aí a minha osteotomia, né, o meu dente mesmo assim tá tendo resistência para eu remover. Então, eu vou ter que fazer odontosecção, tá? Na verdade, vocês vão ver, a gente vai comentar aqui, é preferível fazer uma odontosecção do que uma osteotomia muito grande. O que a gente faz naqueles posicionamentos que são mais fáceis da gente remover o dente, como vocês viram, mésio, angulado ou vertical, né? O que a gente faz muitas vezes é tentar fazer primeiro uma osteotomia e aí tentar remover o dente por completo. Agora, posicionamentos mais complicados, eu não vou ficar fazendo uma osteotomia muito grande, porque eu sei que eu vou ter que tirar esse dente por partes, né? Eu vou ter que fazer uma odontosecção, tá? A odontosecção, ela tem que ser bem planejada, tá? Se eu fizer uma odontosecção de uma maneira errada, eu vou ter mais dificuldade ainda na remoção desse dente incluso, tá? Então, ela tem que ser bem planejada. Então, como eu comentei, né, o dente retido, ele pode e deve ser cortado em detrimento do osso do paciente. Então, isso quer dizer, é preferível cortar o dente do que remover osso do paciente, tá? Então, é preferível a gente cortar o dente em 10 pedaços do que destruir toda uma cortical óssea do paciente, porque o processo de reparo desse tecido ósseo é mais demorado e mais dolorido do que se eu cortar o dente aí em vários pedaços, né? Então, o professor Guilherme sempre gosta de falar para vocês aí que é melhor cortar o dente e preservar o paciente, tá? Então, eu tenho que planejar bem essa minha odontosecção, tá? A remoção, o dente geralmente ele sai seguindo o seu longo eixo, né? Então, se ele tiver angulado, eu vou ter que remover algumas partes específicas, né, de cada angulação aí dos dentes para que eu possa fazer o movimento, tá? Então, o que a gente viu mais fácil era o que estava vertical, né?
porque eu não tenho angulação nenhuma. Agora, dentes angulados, mesioangulados, distoangulados, horizontais, eu vou ter que remover em fragmentos, tá? Essa odontosecção, como a gente viu, né? Ela é feita com fresas cirúrgicas também laminadas, número 4, 5 ou 6, né? As esféricas, ou as troncocônicas 702, 703, tá? Aqui está escrito em peça reta, mas na faculdade vocês vão usar alta rotação, tá? Peça reta a gente geralmente usa no motor, com soro, ou só peça reta tem que ter irrigação, tá? Então, vocês vão usar com alta rotação. Então, eu tenho que planejar muito bem essa odontosecção, tá? Então, por exemplo, nos dentes mesioangulados, posso optar por retirar esse pedaço da mesial, da coroa, e depois conseguir fazer o movimento, né? Para remover o dente, porque como a gente viu, ele vai sair de acordo com o seu longo eixo, né? E aqui eu não vou conseguir fazer o movimento, porque essa parte mesial aqui da coroa vai travar aqui no meu segundo molar, tá? Então, eu removo o pedaço que está me atrapalhando para poder fazer o movimento. Aqui no horizontal, a mesma coisa, né? A gente remove primeiro a coroa, porque ele não vai sair nunca por essa posição, né? Então, primeiro a gente remove a coroa e depois remove as raízes. Certo? Então, igual esse daqui, né? Primeiro removeu a coroa e depois remove as raízes. Ah, quando ele está distoangulado, né? Eu vou remover a porção distal da minha coroa para poder fazer o movimento e retirar aí o restante do dente, tá? Então, vamos ver aí como é a minha odontosecção de acordo com cada angulação, tá? Então, primeiro, quando eu tenho uma inclusão mesioangular, eu vou seccionar e remover primeiro a porção distal ou mesial da coroa e depois o resto do dente. Então, tá aqui, eu vou remover, por exemplo, primeiro a porção mesial, que está impedindo o meu movimento, e depois eu vou remover a raiz. Ou eu posso tirar a porção distal, tá? Tirar a porção distal da coroa e vou conseguir fazer um movimento para remover o dente, tá? Numa inclusão horizontal, quando meu dente está deitado, né? Primeiro eu vou seccionar a coroa das raízes no nível da cervical, né? Dessa coroa. E depois eu vou remover as raízes, tá? Se as raízes forem divergentes, eu ainda separo as duas raízes e removo uma de cada vez, tá? Aqui, ó, eu vou primeiro separar a coroa na região cervical. Então, primeiro eu vou remover a coroa, tá? E depois aqui, ó, como elas estão convergentes até aqui, né? Eu não vou conseguir remover essas duas raízes juntas, né? Na hora que eu fizer um movimento, vai ficar travando aqui, né? Nessa região. Então, eu vou separar as duas raízes. Tiro uma raiz, depois tiro a outra, tá? Numa inclusão vertical, eu vou seccionar e remover a metade distal e depois o resto do dente. Então, eu vou cortar o dente no meio, tá? O que vai facilitar aí a remoção do meu dente, tá? Então, eu venho aqui com a broca e divido o dente no meio, tá? Geralmente, a porção mesial do terceiro molar incluso, mesmo quando ele está vertical, ela trava na coroa, na distal do segundo molar, tá? Então, mesmo ele estando vertical, nem sempre eu consigo fazer o movimento e ele sai inteiro, tá? Então, para não ficar tirando osso, evitar de prejudicar aqui o segundo molar, a gente divide o dente no meio, separa o dente no meio, tiro primeiro a parte distal e depois eu vou abrir espaço para poder colocar o meu elevador aqui na mesial e fazer o movimento para jogar ele para mesial e ele sai. Tá? Então, quando ele está aí vertical, a gente separa ele no meio, para a porção distal da mesial. Tá? E quando ele está distoangular, foi o que a gente viu que é o mais difícil, né? A posição mais difícil. Então, a gente vai seccionar e remover a porção distal da coroa, que é a que vai estar para dentro do ramo, atrapalhando a gente, né? E quando as raízes estiverem divergentes, eu também tenho que separar, tá? E eu vou precisar fazer uma grande osteotomia na porção distal, né?
Tem que tirar o osso do ramo ali no distal para eu poder acessar, né? E remover aquela parte da coroa. Então, eu tenho que fazer toda a osteotomia dessa região, tá? E aí, eu vou remover a porção distal da coroa, né? Então, eu vou criar espaço aí entre o dente e o ramo, né? E aí, criando esse espaço, eu vou conseguir fazer um movimento para remover o dente. Ah, então agora eu consigo fazer um movimento para deslocar o dente. Ah, então o movimento é para distal, né? Ele vai sair pelo longo eixo dele, como a gente viu, né? Então tem que fazer um movimento para distal. Tá? Nos dentes superiores, raramente a gente precisa fazer odontosecção de dentes superiores. Tá? É muito raro. Agora a gente tem que tomar muito cuidado na exodontia dos dentes superiores com o uso dos elevadores, né? O correto mesmo é elevadores, tá? Elevadores fazem um movimento de alavanca, mas o nome do instrumento é elevador, tá? Então eu preciso tomar muito cuidado para, por exemplo, não deslocar um terceiro molar para dentro do seio maxilar, para a fossa pterigoide, não fraturar um ângulo mandibular, não fraturar um túber da maxila, aqui no caso, né? Nos superiores. Não fraturar o túber da maxila, tá? Então a gente tem que tomar bastante cuidado aí com o uso dos elevadores, tá? Mas dificilmente a gente faz odontosecção, tá? Então a gente viu que é super importante o planejamento da osteotomia e da odontosecção, né? Então eu preciso saber qual é a angulação do meu dente e qual o sentido que ele vai sair. E baseado no movimento que eu vou precisar fazer e no local onde eu vou apoiar o meu elevador, é como eu vou conseguir planejar a minha osteotomia e minha odontosecção, tá? Feita a osteotomia e odontosecção, eu vou retirar o dente do alvéolo, né? Então, é uma diferença importante que a gente tem entre a remoção de um terceiro molar inferior incluso e qualquer outro dente, é que quase não existe luxação do dente com o propósito de expandir a cortical vestibular e lingual. Então, qual é o movimento do fórceps, por exemplo, que vocês aprenderam, né? Eu vou fazer meu movimento para expandir as minhas corticais e criar conicidade no meu alvéolo. Isso eu não vou fazer num terceiro molar incluso, tá? Inferior. Nos superiores a gente usa os fórceps e faz esse movimento. Nos inferiores, quando estão inclusos, não, tá? Por quê? Porque os dentes inclusos, eles não sofrem força oclusal, não sofrem força mastigatória. Então, o ligamento periodontal deles é fraco e vai permitir que eu desloque facilmente suas raízes, tá? Então, a remoção é feita por meio de elevadores, 99% das vezes aí, tá? Mesmo nos terceiros molares superiores, 99% das vezes a gente faz a remoção com elevador, tá? Já a aplicação de força excessiva nesses elevadores, como a gente comentou, pode levar na fratura do dente, né? Então eu posso fraturar a raiz, né? Fraturar a coroa, deixar a raiz lá dentro. Posso fraturar uma grande parte da cortical vestibular. Posso fraturar o meu segundo molar. Posso até mesmo fraturar a mandíbula, fraturar o túber. Então a gente sempre fala, né? Exodontia não é força, é técnica. Muitas vezes a gente precisa fazer força, uma força controlada, mas é técnica, tá? Planejar a osteotomia, planejar a odontosecção, é técnica cirúrgica, tá? Se eu tô tendo que fazer muita força, provavelmente alguma coisa tá errada, tá? E depois que eu removi o meu dente do alvéolo, eu vou fazer a toalete da cavidade. O que é a toalete da cavidade? É remover espículas ósseas, remover resto de dente. Então eu vou irrigar, lavar com soro para remover, né? Eu fiz osteotomia, fiz odontosecção, então eu vou lavar para ter certeza que não tem nenhum fragmento aí de dente ou de osso dentro do alvéolo, tá? Também vou, com curetas e pinças hemostáticas, remover algum remanescente de saco pericoronário, tá? Posso ter que utilizar lima ou alveolótomo para regularizar as espículas ósseas, né? A gente viu isso na aula de cirurgia pré-protética, né? Regularizar o rebordo do alvéolo, tá? Para não ficar cortante.
Vou irrigar novamente, né, para ter certeza de que eu não tenho nenhum resto de dente ou de osso dentro do alvéolo. Vou fazer minha síntese, né, que é a minha sutura. Aí a gente viu lá na aula de sutura, né, os vários tipos de sutura que a gente pode fazer. E vou fazer uma compressão com gaze. Então, vou colocar uma gaze lá na região, pedir para o paciente ficar mordendo um tempinho, alguns minutos, né, para fazer uma hemostasia na região. E depois remova essa gaze, tá? Certo? Então, isso aí a gente viu terceiros molares superiores e inferiores, né? Então, a gente já sabe indicar, contraindicar, classificar, quais são as etapas dos procedimentos cirúrgicos, né? Planejar uma osteotomia, uma odontosecção, certo? Agora, como a gente viu, não são só os terceiros molares que ficam inclusos. Então, eu vou falar um pouquinho de remoção de canino incluso, tá? Em canino, a gente não tem classificação, tá? A gente tem aí caninos superiores e inferiores inclusos, tá? Então, eu vou mostrar para vocês alguns casinhos, tá? Então, remoção de canino incluso. Primeiro, eu vou fazer minha incisão, né? Qual a incisão que a gente faz aqui nessa região anterior e inferior, né? A gente deixa geralmente uns 4 a 5 milímetros de borda de tecido gengival embaixo da cervical do dente, né? A gente não vem contornando a cervical do dente com bisturi, porque eu tenho grandes chances de ter retração gengival, tá? Então, deixo esse pescocinho aqui de 4 a 5 milímetros de tecido gengival, faço a minha incisão, descolo para expor o tecido ósseo, vou fazer minha osteotomia com as fresas esféricas, né? Vou remover o osso que está recobrindo a coroa, vou expor a coroa do dente incluso, do canino incluso, e vou fazer minha remoção com os elevadores, tá? Muitas vezes a gente consegue remover ele por inteiro, né? Posso usar elevadores e até fórceps, dependendo da região. Algumas vezes a gente precisa fazer até odontosecção, tá? Primeiro remove a coroa, depois remove a raiz, tá? E sutura. Aqui um outro casinho, aqui tá no palato, daquilo que a gente falou que é super importante em caninos e premolares inclusos, né? Eu saber se ele tá para vestibular ou para palatina, né? Ou para lingual, para eu saber por onde eu faço meu acesso. Tá? Então, aqui, ó, é uma radiografia oclusal. Hoje a gente usa tomografia, né? O mais comum é acessível ao paciente, mas tem as outras técnicas de localização que vocês aprenderam na imaginologia, entre elas a oclusal e a técnica de Clark também poderia utilizar, tá? Mas hoje a gente tem a tomografia, tá? Então aqui o canino incluso está no palato. Então eu vou fazer uma incisão, descolamento, expor a coroa e fazer a exodontia com os elevadores, tá? E aí removido o dente, incluso, e sutura, certo? Agora, a gente viu também, né, a indicação da remoção dos dentes inclusos é quando eles estão mal posicionados e que eu não tenha chance de arrumar esse posicionamento, por exemplo, com o aparelho ortodôntico. Agora, o meu dente ele pode estar incluso, mas ele está até bem posicionado, ele está com uma posição favorável com que eu puxe ele para o arco, para a posição correta dele, tá? Ele pode ter ficado incluso, por exemplo, pela retenção prolongada de um dente descido, né? Mas ele está bem posicionado. Então, o que a gente pode fazer? Um tracionamento desse canino incluso, tá? Então, vamos ver o que é um tracionamento, tá? O tracionamento ele é realizado aí quando o dente não erupcionou, por vários motivos, e eu vou ter que avaliar, né? Se o dente estiver anquilosado, eu preciso remover. Eu não vou conseguir tracionar um dente anquilosado, tá? A gente consegue ter certeza disso muitas vezes na radiografia? Não. Então, a gente às vezes começa a tracionar, vê que ele não tá vindo e acaba percebendo que ele tá anquilosado, tá? Aí ele precisa ser removido. A gente vai fazer a exposição do elemento, né? Então, vai fazer a incisão, a exposição da coroa do canino incluso, colocar um dispositivo no elemento. Esse dispositivo pode ser um botão ortodôntico, um bracket. Eu posso perfurar a coroa do meu dente para passar um fio de amarril, tá? E aí, nesse aparato que eu colei no dente, eu vou ter um fio de amarril ou uma correntinha presa nele. E esse amarril, essa correntinha vai ser presa no arco do aparelho fixo, tá? E aí, o ortodontista vai tracionar o dente, tá? Então, aqui dá para vocês verem melhor.
Tá? Quais são esses dispositivos? Eu posso colar um botão, eu posso amarrar a coroa do meu dente, né? Eu posso colar um bracket, certo? Ou posso perfurar a coroa do dente e passar o amarrio por dentro dessa perfuração. Hoje, com a evolução dos adesivos e das resinas, que acabam tendo função com força até em umidade, né, em locais úmidos, algumas delas, a gente consegue muitas vezes colar o dispositivo, tá? Ou um botão ou um bracket sem perfurar a coroa do dente, tá? Mas pode se fazer também. Ah, então aqui, ó, um casinho, né, de um canino que estava sendo aí retido pelo descido, né? A gente tem aqui o canino descido, tá? Segurando aí o permanente, então faz a remoção do canino descido. Vou remover o osso até expor a coroa do meu dente, tá? Que tá lá incluso. Vou colocar o meu dispositivo e suturar. E aí essa parte do amarrio aqui fica para fora da gengiva. E essa parte é presa no arco do aparelho fixo. E aí o ortodontista vai enrolando esse amarrio aqui e tracionando, né? Fazendo força para puxar esse dente em direção ao oclusal. Tá? Tem aqui mais um casinho para vocês verem, né? Tá vendo? Ele tá favorável, né? Ele tá quase no local correto, só que eu tive aí o descido que não esfoliou, né? E aí acabou ficando retido meu canino incluso, tá? Então aí a gente vai fazer uma incisão, né? Expor a coroa do canino. Tá vendo? A gente consegue ver, aí tiro o osso, faço osteotomia, tiro o osso em volta dessa coroa, exponho toda a coroa aqui, que eu consegui, a maior parte que eu consegui expor a coroa. E aqui perfurou, né? Então passo uma broca, furo a coroa e passo o amarrio por dentro da coroa. E aí esse amarrio, ó, vai ser preso no arco. E a gente sutura, tá? Aí o ortodontista vai puxando, tracionando aqui, né? Amarrando cada vez mais forte esse amarrio e fazendo a força em direção ao oclusal. E esse canino vem aí para a região. Tá? Mais um casinho aqui para vocês verem, então tá bem favorável também, né? Tá? O posicionamento. Então, expõe, faz uma incisão, né? Tira o osso de cima, quando necessário, expõe a coroa do elemento em questão. E aqui, ó, colou um botão, né? Então, cola um botão com resina, passo o amarrio em volta do botão, ó, esse fiozinho de amarrio, e esse fio de amarrio vai amarrar no arco, tá? E aí o dentista vai tracionando. Então eu posso fazer isso com laser, fazer essa remoção, por exemplo, com laser, né? Eu posso abraçar o meu dente em volta, mas esse é mais difícil, é mais fácil de sair durante o tracionamento, tá? E com laser é sempre melhor, né, a gente fazer. Tá? E aí vai puxando e tracionando e traz esse canino para a região, tá? Então, os caninos a gente pode optar por extrair ou tracionar, dependendo do posicionamento que eles tiverem. Os pré-molares a mesma coisa, tá? E os caninos. Os terceiros molares, geralmente a gente não fica corrigindo o mau posicionamento deles com ortodontia, né? Porque muitas vezes, na maioria das vezes, eles nem têm espaço no arco, tá? Então, a gente avalia bastante. Agora, não é, né? Vocês vão ouvir aí, terceiro molar foi feito para extrair. Não. Vocês viram aqui que depende. Eu tenho que ver se os meus benefícios são maiores do que o risco, né? Nem sempre vai ser indicado eu extrair meu terceiro molar. Tá? Eu tenho que avaliar, fazer o meu planejamento e avaliar meu paciente como um todo, né? Então, nem se eu tenho espaço no arco para esse terceiro molar erupcionar e ele está bem posicionado, eu não preciso extrair. Tá? Ele vai ser um dente a mais no arco do meu paciente e vai ocluir normalmente. A gente pode fazer restauração, né? Pode fazer até coroa, pode fazer tratamento endodôntico, dependendo da anatomia desse terceiro molar. Tá? Então, não é que todo terceiro molar foi feito para ser extraído. Tem a indicação correta para a extração dos terceiros molares. Tá? Eu espero que eu tenha conseguido passar para vocês, tá? Que é de uma maneira fácil de vocês entenderem, tá? Acredito que sim. Como todas as aulas, a gente vai ter agora também publicado uma atividade avaliativa, a aula em PDF, e vai ser aberto o fórum para discussão. E
para vocês tirarem as dúvidas, tá? Então não deixem de, se tiver alguma dúvida durante a aula, escrever lá no fórum. A gente entra, responde para vocês para sanar qualquer dúvida que vocês tiverem, tá? Não tenham vergonha de perguntar. Muitas vezes a sua dúvida é a dúvida do resto todo da sala, tá? Então vai ser aberto o fórum lá para a gente discutir, tá bom? Espero que em breve a gente possa voltar a nos ver aí nas nossas aulas presenciais, tá? E obrigada aí, né, por mais uma aula e a gente se vê aí em algumas aulas ainda online e, se Deus quiser, logo mais presencial, tá bom? Obrigada, gente. Beijo.